Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, leremos do versículo 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Senhor, eis-nos aqui para recebermos consolação. Tem sido muito difícil, tem sido muito desgastante o noticiário. Acabamos de ouvir uma notícia de um falecimento. E os outros, todos, esse conjunto de falecimentos nos devem, ou melhor, devem nos trazer uma reflexão muito forte. E foi nessa inspiração do Espírito Santo que o Senhor nos ordenou que trouxéssemos essa palavra. Fala poderosamente ao coração dos teus filhos e das tuas filhas, para tirar toda a tristeza, angústia, ansiedade, insegurança, todo medo. Em o nome do Senhor Jesus, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que todos os teus filhos e as tuas filhas, nessa noite, recebam a palavra que vem do teu coração para o coração dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é o conhecimento que consola. Mas todo conhecimento tem que ser classificado, aquele que consola e aquele que não consola. Nós devemos sempre trazer à memória aquilo que traz esperança. O que traz esperança consola, mas tem algumas coisas que não trazem esperança. Então, nós até podemos trabalhar, até nos deter em algum pouquinho do tempo nessa reflexão, mas o próprio Espírito Santo, que é consolador, aquele que exorta, consola e edifica, ele nos chama exatamente para esse lado bom. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Nos últimos dias, notadamente na última semana, nós ficamos bastante tristes, e cada vez que lembramos que um guerreiro, amigo nosso, desde 1968, descansou, o diácono Petrônio Moura, a lembrança dele, o fato dele ser unanimidade,
como ministro de louvor, como homem de Deus, como homem de palavras edificantes, ele deixa uma lacuna muito grande, né? E eu disse, né, na minha mensagem no Face que o planeta ficou bem mais pobre sem o petróleo. Mas ainda aconteceram outras que nós podemos lembrar nesse instante, assim como pastores que descansaram, mulheres de Deus que foram para o descanso. E é importante nós entendermos como Deus quer que nós conservemos a nossa mente. Nós entendemos que as pessoas ficam desesperadas quando elas não dominam um determinado assunto, quando elas não entendem. Mas, a partir do momento que elas têm o entendimento, elas começam a ter o consolo, a visão de que o que aconteceu está sob o controle de Deus, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, que essa nova situação ela é a melhor. Deus continua tendo pensamentos de paz a nosso respeito. E Paulo começa essa parte do capítulo 4 dizendo: não queremos, e ele coloca até no plural, porque parece-me que é uma liderança pastoral que está vendo na igreja de Tessalônica algumas pessoas que não têm conhecimento a respeito da morte, do descanso de algumas pessoas. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não nos entristecermos como os demais que não têm esperança. Todos estão lembrados, quem lê a Bíblia, o final do Antigo Pacto termina assim: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus, Ele quer nos usar como evangelista, sim, e evangelizar é levar boas notícias. Mas nós também somos colocados, e talvez esteja aí a maior estratégia de evangelismo. A maior estratégia de evangelismo não é evangelismo, é o pré-evangelismo, ou seja, o testemunho. Então, hoje não temos a condição de ficar aí, por exemplo, no maior cemitério da América do Sul, que é o de Vila Formosa. Não podemos ver todas aquelas salas que são reservadas para velórios, mas em tempos normais a gente via uma sala serenidade, tranquilidade e outra desespero. É bem nessa linha que Paulo diz aqui, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Como é que nós estamos administrando essas notícias? O ser humano tem duas frentes para desenvolver no planeta Terra. Duas frentes. Desenvolver a sua salvação. Cada ser humano tem essa frente inicial, desenvolver a sua salvação. E uma segunda é cumprir uma missão. Quando essas duas frentes elas já estão concluídas, não há mais razão para permanecer no planeta Terra. Não há. No mundo que jaz no maligno. Paulo diz que toda a criação geme
E até nós que temos as primícias do Espírito gememos. Então, depois que nós desenvolvermos essas duas frentes, desenvolver a nossa salvação, ter certeza da salvação, colocar o capacete da salvação, ter a alegria da vida eterna, ter certeza naquela dinâmica do Espírito Santo. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Temos uma outra: salvar alguns arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia. Então, o Espírito Santo, ele começa em nós no estágio com, porque habita convosco, e quando ele habita conosco, que é o estado da onipresença dele, ele está ao nosso lado, tendo uma contenda conosco, nos ensinando, ele contende conosco para que façamos as coisas boas. E quando ele é o vencedor nessa contenda, ele já não fica mais no estágio com, ele passa para o estágio em. Então, ele nos torna templos seus. E até aí, é a primeira frente a ser desenvolvida, é a salvação. Estágio com e o estágio em, porque habita convosco e estará em vós. Mas tem uma segunda frente, como dissemos, que é não sermos só abençoados, mas sermos abençoadores. E aí vem o terceiro estágio, que é o estágio sobre. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nesse testemunho, esse termo testemunha, que é mártir, está o fato de administrarmos bem as emoções, os eventos, as situações. Olha, o que diz Paulo? Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, o Senhor quer, a respeito da morte, do falecimento, que nós façamos a diferença. E aí a gente começa a ver que as pessoas, elas querem realmente o prolongamento da vida de alguém que já fechou com nobreza, com excelência, as duas frentes, já concluiu. Vejam o que acontece com Ezequias. Ezequias, ele iria para a galeria dos 5 melhores reis de Israel, até que fica doente. Como dizem alguns estudiosos, com toda certeza, ele estava com câncer. E aí, o profeta vem, trazendo a palavra de Deus. Ezequias, organiza a tua vida, organiza a tua casa, ou seja, pede perdão para quem você precisa pedir perdão, ministra perdão para quem você precisa ministrar, paga todas as tuas contas, acerta tudo, fica de bem com todo mundo, com a vida, vê o seu reinado, vê as coisas, faz teus testamentos, prepara tudo, organiza a tua vida, porque você vai morrer. Aí, Ezequias se vira para o canto e diz: Senhor, morto não te louva, morto não te exalta. Ou seja, ele estava dizendo
para Deus, mais ou menos assim: Senhor, não há nenhuma vantagem na minha morte. E Deus, para deixar aquilo como um acontecimento referencial, Ele intervém naquele instante e fala para Isaías, para o profeta, ministrar a palavra para ele. E diz para ele: você recebeu um tempo de vida maior. E aí ordena aquelas pessoas que façam o emplasto de pasta de figo que foi colocado sobre o tumor dele. Mas eu digo que qualquer coisa que fosse feito ali curaria o câncer de Ezequias. Por quê? Porque Deus estava prolongando a vida dele em 15 anos. E o que fez Ezequias com esses 15 anos foram os piores anos da vida dele. Por quê? Porque ele escancarou a porta da sua casa, do seu palácio, do seu governo, do seu país para os mensageiros da Babilônia. Ele ficou contando com alegria o prolongamento da sua vida e despertou interesse lá na Babilônia, e veio uma comitiva da Babilônia para fazer uma visita para ele. E aí ele os recebe, e num determinado momento chega o profeta e pergunta: quem são essas pessoas? São os mensageiros da Babilônia, vieram aqui ver que eu estou curado, que a minha vida está prolongada. E o que eles viram aqui? Viram tudo. Viram minha família, viram meu arsenal, viram todos os meus bens, todos os meus tesouros. Então, presta atenção, Ezequias. Tudo que eles viram, inclusive os teus filhos, tudo será levado para a Babilônia. E aí, Ezequias dá uma resposta assim que, no mínimo, é decepcionante. Quando ele diz que ainda bem que nos meus dias isso não acontecerá. E aí, é isso que a gente tem que parar, queridos e queridas, para pensar, para analisar. Eu digo isso, que quando essas duas frentes estiverem desenvolvidas, a minha salvação e cumprir uma missão, eu posso descansar. Eu tenho conversado com Deus, estou com 67 anos, e diz Deus que eu ainda tenho muita coisa a fazer. Mas não vejo razão para nós. É importante nós lembrarmos o comportamento do Senhor Jesus lá diante da morte do seu amigo Lázaro. 4 dias cheirando mal. Muita gente pensa que Jesus chorou pela morte do seu amigo. Não. Pode ver o texto. Em São João 11, Evangelho segundo São João 11. Jesus chorou porque viu Maria e seus amigos chorando. Ele foi solidário naquele momento. Agora, vejam, o amigo de Jesus, aquele que recebia Jesus em sua casa, e Jesus tinha prazer em se hospedar na casa dos 3 amigos, Lázaro, Marta e Maria. Se agora existem situações, nós colocamos, são 5 situações para as nossas desventuras: pecado, colheita, permissão divina para a manifestação da sua glória, provação e soberania de Deus.
Isso está tudo na palavra de Deus. E aquele caso era um caso de permissão divina para a manifestação da sua glória. Então, Lázaro não permaneceria morto, ainda que já estivesse em estado de decomposição. Como disse a sua própria irmã, já cheira mal. Agora, ele não chorou pela morte, ele chorou em solidariedade às pessoas. Eu sei que Jesus chora. Eu sei que Jesus chorou, porque ontem os nossos queridos irmãos de São Miguel fizeram um trabalho lindo, maravilhoso, e eu chorei de novo. Eu sei que nós temos um coração sintonizado no coração de Deus. Agora, é o choro da solidariedade. O que nós precisamos entender é que, se tem algo diante de todo esse controle que a gente tem que levar a sério, é a soberania de Deus. A vida está na mão dele. Para isso, eu uso a minha própria vida. Eu, no mínimo, Deus deve ter fechado para mim umas 8 vezes a sepultura. No mínimo, eu ressuscitei 2 vezes. E como motorista de caminhão, e como motorista de táxi, e viajando de avião. A última pode até ser contada como em maio do ano passado, exatamente há um ano e um mês passado, eu poderia ter morrido, porque se o avião decolasse, ele estava com um problema mecânico. Então, eu vejo que essa palavra, que ela precisa ser muito bem resolvida na mente das pessoas, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque o que vem depois disso? É o fim? Não, a morte não é o fim. Ora, bem-aventurado e santo que faz parte da primeira ressurreição, sobre ele não terá poder a segunda morte. Pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Essa que é a vantagem de seguir a Cristo, de seguir as suas pisadas, de colocar a nossa cruz, não a cruz vicária, que foi a de Cristo, que Cristo carregou em nosso lugar, mas a nossa própria cruz. E ainda tem uma cruz, sim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Siga para isso, para os portais lá do Salmo 24. Abri, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E nós, como ele entrou, nós entraremos. E como é que nós vamos querer dizer, mostrar para o mundo que nós gostamos disso, nós amamos isso, se nós ficamos retardando? Parece que existe uma procrastinação assim existencial até no meio dos evangélicos. Existe uma disputa, até teológica, para saber o que quer realmente dizer. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ora, ainda vos declaramos pela palavra do Senhor, isto, nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Quem já morreu, meu pai, minha mãe, minha avó, não adianta, eles estão na frente, eles vão ser ressuscitados primeiro. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, na sequência, depois
Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A diferença de tempo é um abrir e fechar de olhos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Queridos e queridas, temos que olhar, trazer à memória sempre aquilo que traz esperança. O ministro de louvor vai ser despertado com trombeta de Deus. Que lindo. Ai, que lindo, maravilhoso. Despertar. Ele já está na minha frente, meu amigo Pétrios. Diferença de um abrir e fechar de olhos. Bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre esses não terá poder a segunda morte. A segunda morte acontecerá quando? 1000 anos depois. Depois do Shabat. Ainda resta um Shabat para o povo de Deus. Depois do Shabat. E quando ele estiver acabando esse Shabat, os ímpios serão ressuscitados. Porque haverá 1000 anos de prisão para Satanás, porque ele não tem a quem enganar. Ele ficará preso, inativo. E aí sim terá a segunda ressurreição, para ser a segunda e definitiva morte. Por enquanto, morte nada mais é do que a cessação da vida. Mas a segunda morte é a extinção da vida. Nós nunca seremos extintos. Entendeu isso? Nós nunca seremos extintos. Porque Jesus trouxe a garantia de só dormirmos. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Vou despertá-lo do sono. O mesmo Senhor que despertou Lázaro para uma vida que seria a sequência, uma vida de rotina, de cotidiana. Ele vem agora para ressuscitar o próprio Lázaro de novo. Maria, Marta, eu, você. Na primeira ressurreição, na parousia. Olha só. Ouvida a voz do arcanjo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus o Senhor, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A diferença, a morte está nivelando todos, a morte nivela todos, e até existe a reclamação. Como é que pode um servo, um guerreiro de Deus, não ter nem velório, não ter nem um tempo? Não tem problema. Teve gente que morreu, Isaías foi cerrado ao meio. Pedro crucificado de cabeça para baixo. João, se Deus, na sua soberania, não falasse assim, não é a hora de João morrer, ele teria morrido frito no óleo fervente. Qual é a diferença? Não é diferença nenhuma. Talvez todo mundo queira, eu quero uma morte assim, morrer que nem um passarinho. Tem a brincadeira, né? Morrer que nem um passarinho, que antigamente era com uma pedrada de estilingue. Mas morrer com um passarinho, que muita gente fala,
é dormir. Eu conheço uma das minhas mãezinha, Clarice, ela deitou orando, falando em línguas e não acordou. Um privilégio muito grande. Mas Pedro, olha o que Paulo apanhou, o que ele sofreu. Quantas pessoas amadas de Deus, que está aqui no livro de Hebreus. Olha só, você imagina aquelas pessoas que foram ressuscitadas com a morte de Jesus. Olha o que aconteceu com elas. Você pensa que ficou boa a vida para eles? Nossa, eles ressuscitaram, mas eles não podiam ser reinseridos no recenseamento, porque seria o atestado da messianidade de Cristo, não podia. Olha o que aconteceu com eles. Eles foram hostilizados demais. Olha, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Fizeram suborno. Ó. Você veio de uma outra cidade, de uma outra terra, para obterem superior ressurreição. Eles não aceitaram o suborno que foi oferecido para eles, porque eles foram ressuscitados com a morte de Cristo, quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E aqui está a explicação para tudo. Explique isso para você mesmo e para a sua família. Homens dos quais o mundo não era digno. Estou aqui com o diácono Nilton, o tio dele faleceu. O tio dele, se você pensa em alguém bom, era o Noboro. O mundo não era digno do Noboro. O Noboro passou pelo mundo e não foi contaminado. Homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno do Petrônio, mas não era mesmo. Nobre demais para um mundo tão afundado na sujeira. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho, ou seja, se eles ficassem com aquela outra morte, já estava resolvido, já estavam salvos, mas eles, pelo toque de Cristo na terra, eles foram ressuscitados. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Sabe por quê? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Para eles esperarem a gente, para que eles, sem nós, não pudessem ser aperfeiçoados. Dá para glorificar Deus, querido? Dá para glorificar Deus, querida? Bendito seja o nome do Senhor. Os nossos amigos estão dormindo, serão despertados com trombeta de Deus. Amém? Vamos cantar?